A lógica aristotélica ou lógica formal é a base do pensamento lógico e do raciocínio que Aristóteles desenvolveu em sua obra Orgon. Seus principais elementos são: o termo é a unidade básica do raciocínio, pode ser um sujeito ou um predicado de uma proposição. Exemplo: homem, sujeito, e mortal, predicado. O homem é mortal. As proposições são afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas. Elas expressam uma relação entre o sujeito e predicado. Exemplo: todos os homens são mortais. O silogismo é o principal instrumento do raciocínio aristotélico. É uma forma de educação que consiste em duas premissas, maior e menor, e uma conclusão. Exemplo clássico: premissa maior, todos os homens são mortais. Premissa menor, Sócrates é homem. Conclusão, logo Sócrates é mortal. As premissas são as proposições que formam a base do silogismo. Devem ser aceitas como verdadeiras para que a conclusão seja válida. Aristóteles identificou 10 categorias que descrevem os diferentes tipos de predicados, que podem ser atribuídos a um sujeito. As categorias incluem substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, pose, ação e paixão. Princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Princípio do terceiro excluído. Entre duas proposições contraditórias, uma deve ser verdadeira e outra falsa, não há meio termo. Princípio da identidade. Uma coisa é igual a si mesma. Dedução. Processo em que se parte de premissas gerais para chegar à conclusão específica, exemplificado pelo silogismo. Indução. Processo em que se parte de observações particulares para chegar a uma conclusão geral. Esses são os principais elementos que construam o sistema de lógica aristotélica, que influenciou profundamente o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico na tradição ocidental. O estoicismo e o epicurismo são duas escolas de filosofia helenística que surgiram após a morte de Alexandre o Grande e influenciaram fortemente o pensamento ocidental. Ambas tentam responder às questões de como alcançar a vida boa e a felicidade, mas oferecem respostas bastante diferentes. O estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio, por volta do século 3 a.C. e tem como foco principal a virtude, o autocontrole e a aceitação racional do destino. Para os estoicos, a felicidade, eudaimonia, é alcançada através da harmonia com a natureza, o que significa viver de acordo com a razão. Eles acreditavam que o universo é governado por uma ordem racional, chamada Logos, e que a razão é o aspecto divino dos seres humanos. A virtude é o bem supremo e suficiente para a felicidade. As virtudes estoicas incluem sabedoria, coragem, justiça e temperança. Para os estoicos, as paixões, emoções intensas, resultam de erros de julgamentos e precisam ser controladas pela razão. Indiferença aos bens externos. O estoicismo ensina que devemos ser indiferentes às coisas que estão fora do nosso controle, como riqueza, saúde, sucesso ou fama. O foco deve estar sempre no que podemos controlar, nossos pensamentos, ações, julgamentos. O que está fora do nosso controle é considerado uma indiferença. Os estoicos defendem a aceitação tranquila do destino, o conceito de amor fati, amor-destino. É central que devemos aceitar com serenidade tudo o que acontece, pois faz parte de uma ordem cósmica do amor. O epicurismo foi fundado por Epicuro no final do século V. Se foca na busca do prazer e a ausência da dor como caminho para a felicidade. Busca do prazer. Epicuro defendia o prazer, que é o bem supremo, mas ele distinguia que os prazeres curto prazo, muitas das vezes prejudiciais, dos prazeres que levam à tranquilidade duradoura e à ausência de dor. O prazer mais elevado para ele era a serenidade mental e o equilíbrio emocional, alcançado pela sabedoria. Ausência de dor. O objetivo da vida é evitar dor e sofrimento. O prazer deve ser moderado, buscando o equilíbrio, e a dor deve ser minimizada. A felicidade depende de eliminação de ansiedades, com medo de morte ou dos deuses, que Epicuro considerava infundados. O Epicuro acreditava que o mundo é feito de átomos e que a alma também é material.
quando morremos, nossa alma se dissolve e por isso não devemos temer a morte. A morte não é nada para nós, pois não existe sofrimento após a morte. Vida simples e autossuficiência. O Epicuro defendia uma vida simples, focada nas necessidades básicas e na amizade. A busca desenfreada por riqueza, poder, fama e traz ansiedade. A felicidade é encontrada em uma vida de moderação, autossuficiência e tranquilidade. Enquanto os estoicos acreditavam que a virtude é o bem supremo, o suficiente para a felicidade, os epicuristas valorizavam o prazer das formas mas de forma equilibrada e racional, como caminho para a felicidade. Emoções e paixões, os estoicos buscam a eliminação das paixões e a indiferença em relação aos bens externos. Para os epicuristas, o prazer é importante, mas deve ser cultivado de forma sábia para evitar sofrimento. Destino e controle. Os estoicos defendem a aceitação do destino e acreditam que devemos focar no que podemos controlar. Já os epicuristas acreditam que podemos minimizar o sofrimento com escolhas racionais e evitam preocupações com o que está fora do nosso controle, como a morte ou o destino. Epicuro acreditava que não há razão para temer a morte, pois ela é o fim da consciência. Os estoicos, por outro lado, também não temem a morte, pois veem-na como uma parte da ordem natural e do destino. Max Weber foi um dos sociólogos mais influentes do século XX, e sua teoria da ação social é um dos pilares de sua contribuição para a sociologia. Para Weber, a sociologia é a ciência que busca compreender a ação social, e essa ação só pode ser explicada em termos dos significados que os indivíduos atribuem a ela. Para Weber, uma ação social é qualquer comportamento humano ou a qualquer indivíduo que atribui um sentido subjetivo que é orientado às ações dos outros, diferentemente de uma ação puramente instintiva ou reflexiva. A ação social é consequentemente internacional, considerando a relação com os outros seres humanos. Exemplo: uma pessoa cumprimentar outra é uma ação social, porque foi um ato intencional. Já um reflexo físico, como um espirro, não seria considerado uma ação social, pois não envolve orientação em relação a outras pessoas. Tipos de ideias de ação social. Weber identificou 4 tipos ideais de ação social, caracterizando-se de acordo com as motivações ou o sentido que a gente atribuiu à sua ação. A ação é orientada por objetivos racionais, onde os meios são escolhidos com eficiência para atingir um fim específico. Exemplo: um empresário que investe em uma campanha de marketing para aumentar as vendas. Ação racional com relação a valores. A ação é guiada por uma crença em um valor ético, religioso, estético ou de qualquer outro tipo, independentemente das consequências práticas. Por exemplo, uma pessoa que doa dinheiro para a caridade porque acreditava em ser um dever moral, mesmo que isso possa prejudicar financeiramente a si mesma. A ação é guiada por emoções ou sentimentos imediatos, sem uma reflexão racional sobre os meios ou fins. Exemplo: gritar de raiva em uma discussão ou abraçar alguém por afeto. Ação social e compreensão. Para Weber, compreender a ação social é implicar e entender os motivos subjetivos por trás da ação. Isso requer a prática da compreensão interpretativa, que é um método de análise que tenta interpretar as intenções e contextos dos indivíduos que realizam as ações. A teoria da ação social está ligada a outros conceitos chaves no pensamento de Weber. Weber analisou as diferentes formas de dominação, legal, tradicional e carismática, que também são explicadas em termos das ações sociais e das orientações que os indivíduos têm em relação às figuras de autoridade. Racionalização. A ação social racional com relação a fins está ligada ao conceito de racionalização, processo no qual as sociedades modernas se organizam cada vez mais com base na eficiência, previsibilidade e controle. Max Weber identificou os 3 tipos puros de dominação ou autoridade, baseados na forma como os indivíduos aceitam e legitimam o poder. Esses tipos de ideias ajudam a compreender as diferentes formas de controle social. Fundamenta-se em regras e leis
impessoais que são aceitas por todos. A autoridade é atribuída a uma posição ou cargo e não à pessoa que ocupa essa posição. Um governo democrático ou uma organização burocrática onde o poder está ligado com normas legais. Características: autoridade formal e impessoal, poder derivado de regras e leis e estrutura burocrática. Dominação tradicional. Base fundada em costumes, tradições e crenças históricas. O poder é legitimado pela continuidade de uma ordem estabelecida. Exemplo: monarquias ou sociedades tradicionais, onde a autoridade é herdada ou mantida por longas tradições. Características: autoridade baseada em tradições, posição de poder transmitidas por herança ou sucessão, resistência a mudanças. Dominação carismática. Baseia-se nas qualidades excepcionais e no carisma pessoal de um líder, que é seguido pela devoção e confiança de seus seguidores. Por exemplo, líderes revolucionários, profetas ou figuras carismáticas como Mahatma Gandhi ou Martin Luther King Jr. Características: autoridade pessoal e emocional. O líder é visto como dotado de habilidades extraordinárias. Poder estável, já que depende de crença no carisma do líder. Esses três tipos puros são abstrações teóricas e, na prática, as formas de dominação podem combinar elementos de mais de um tipo. Max Weber definiu o Estado moderno como uma organização que detém um monopólio legítimo do uso da força, dentro de um território específico. Isso significa que o Estado é a única entidade autorizada a exercer a violência ou o uso da força física, e qualquer outra forma de violência que não seja autorizada por ele é considerada ilegítima. Quais características da concepção do Estado como monopólio da força? O Estado tem direito inclusivo de usar forças físicas, seja por meio das forças políticas, do exército ou das agências estatais. Qualquer uso da força fora do controle do Estado é considerado ilegal, como crimes ou revoltas. Esse monopólio é aceito pela população como legítimo, pois é baseado em leis e normas que as pessoas reconhecem como válidas. O Estado moderno não apenas controla a força física, mas também a legitimação de seu uso, o que diferencia de outras formas de dominação. Dominação racional legal. O Estado moderno geralmente opera por meio de uma burocracia e é baseado em uma dominação legal racional, onde o poder é exercido de acordo com regras formais e impessoais, e as leis são criadas e aplicadas dentro de um sistema jurídico racionalizado. A concepção de soberania está intimamente ligada a essa noção de monopólio. O Estado, ao ser a única entidade com autoridade legítima para usar a força, também se torna o árbitro final das leis e da ordem dentro do seu território. Ação. 2. A virtude bem. Os 10 vai. Eu venho pra me divertir. As histórias mais incríveis. A gente nunca para de rir. Vai. A natureza que manda aqui. Seu campo já organiza tudo. Pra ver a gente. Será que tudo Esse mano. isso é na verdade Dominação carismática. uma fábrica de saudades? Vou lembrar sempre dessa. Tua dessas, mais de 1000 aventuras.